Fala pessoal, tudo bem? Eu queria gravar esse vídeo para falar da questão do ICMS nos combustíveis. Muito tem se falado, pô, a gasolina tá cara por causa do ICMS, é isso, não é isso, como é que funciona? Eu quero fixar algumas premissas com vocês. Primeiro que eu não estou fazendo isso com nenhum cunho político, eu quero apenas falar das questões acerca do ICMS. Tá? Então, não quero tratar de política aqui, eu vou comentar aquilo que se tem falado acerca da incidência do ICMS sobre o combustível e qual que é o peso que isso tem de fato no preço do combustível. O ICMS pesa no combustível? Sim, muito, sim. Por quê? Porque quando a gente fala de ICMS, a gente fala de um tributo que incide sobre o consumo. Quem me acompanha sabe que eu sou um crítico ferrenho da tributação sobre o consumo, porque eu sempre entendo que a tributação no consumo prejudica quem ganha menos. Quando você pensa na tributação do consumo, você coloca numa régua para todo mundo. Então, quem paga lá R$ 6 o litro do combustível é a pessoa que ganha R$ 10.000 e a mesma pessoa que ganha R$ 1.000. O litro do combustível a R$ 6, ele tributa de forma igual quem ganha 1.000 e quem ganha 1 milhão. O preço do combustível é o mesmo. Então, você nivela sem obedecer à capacidade contributiva de cada um. Penso eu que a tributação na renda e no patrimônio poderia ser muito mais justa do ponto de vista tributário, da cobrança, para diminuir essas diferenças e vou além. Se você tributa menos o consumo, você aquece a economia. Porque se você tributa menos, você melhora o preço de comercialização, isso é bom para vender. Você gira a economia, porque quem vende vai colocar mais dinheiro no caixa e vai empregar mais, e quem consome mais produz mais, e penso que é uma medida econômica que possa ser muito mais adequada para aquecer a nossa mercado, a nossa economia, especialmente numa situação como essa. Mas a nossa tributação no Brasil hoje, ela é lastreada em alguns pilares: para tributar patrimônio, serviço, renda, consumo, e também temos ali a tributação na folha, que é também bastante onerosa para quem gera emprego, né? Então, são pontos aí que devem ser observados quando a gente trata desse tema. Só que eu quero focar na questão do ICMS no combustível. Por quê? Eu te disse que ele tributa o consumo, e é isso mesmo, né? Ele vai tributar quem consome e o preço do consumo. O ICMS, lá na Constituição, ele tem a característica de ser um tributo que deveria, e quando eu digo deveria, é porque a Constituição diz que poderá ser seletivo. O que é ser seletivo? Cobrar menos aquilo que é mais essencial, cobrar mais tributo daquilo que é menos essencial. Quando você olha essa faculdade que a Constituição dá aos estados, ela diz que poderá ser seletivo, os estados não exercem isso. Tanto que cobram pesadamente o ICMS no combustível, pesadamente o ICMS na energia elétrica, pesadamente o ICMS nos meios de comunicação, e isso faz com que a nossa telefonia seja cara, o nosso combustível seja caro, a nossa energia elétrica seja cara também, né? Então, vai tributar em cima disso, vai tributar em cima do consumo. E esses aí são 3 pontos que eu entendo que são básicos do dia a dia e que mereceriam uma tributação menos pesada. Mas, ao contrário, os estados cobram mais. Então, o que se percebe é que os estados têm uma alíquota interna de ICMS geral que vai lá 17%, 18%. Mas quando você fala de tributar o combustível, por exemplo, essa tributação vai de 25% a 31%, a depender do estado. Como é um tributo estadual, cada estado manda no seu. Então, eu tenho aí estados cobrando de forma diferente dentro desse universo de competência que eles têm. Muito bem. A partir dessa premissa, é importante entender que a tributação do combustível ele vai ser fixado pelo Estado. E, como eu te disse, vai de 25% a 30%, dependendo do estado que estivermos falando. Quando se fala que o grande vilão do combustível é o ICMS, eu entendo que ele é um dos grandes vilões. Por quê? Além do ICMS, nós também temos os tributos federais. PIS, COFINS e Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico. PIS, COFINS e CID, que não foi zerada pelo governo federal, tá? O que se zerou, a parte da tributação federal, foi para o diesel. Para a gasolina, por exemplo, não teve nenhum tipo de redução, tá? Então, a gente tem a mesma tributação no que tange a tributos federais, somados ao ICMS. Somados ICMS, mais
CID, mais PIS, mais COFINS, a gente vai chegar numa média nacional aí de uns 40 e poucos por cento de tributação. É pesado demais. Só que vamos entender o seguinte: é pesado demais e o que acaba variando é sobre o que será calculado o imposto. Você sabe que 100% de zero é zero. 40% de zero é zero. 40% de um é uma coisa. 40% de 5 é outra coisa. Onde eu quero chegar com isso? Existe no Brasil um regime de apuração do ICMS em relação ao combustível que acaba tendo algumas badernas sociais aí. Vou explicar. O ICMS ele vai incidir sobre o preço de venda. Só que existe uma disparidade de cobranças, porque cada posto negocia o seu combustível e vende na bomba no preço que lhe convier. O livre mercado permite isso. Como você tem uma dificuldade de tributar lá na ponta, existe uma figura de substituição tributária, onde o ICMS acaba sendo recolhido por quem distribui com base naquilo que a gente conhece como sendo preço médio ponderado ao consumidor final. Preço médio ponderado ao consumidor final. E esse preço médio ponderado ao consumidor final é fixado por cada um dos estados. Os estados é quem determinam o preço em que isso vai ser fixado. Então, se o Estado entende que ele deve cobrar mais sobre esse preço médio ponderado, ele vai aumentar essa base. Se ele entende que deve cobrar menos, ele diminui essa base. Obviamente que não é o Estado quem fixa o preço do combustível, porque quem faz isso é a Petrobras. E vamos lembrar que nós estamos falando de um assunto, de um produto que é uma commodity. Então, em outras palavras, eu e você pagamos o preço internacional variando de acordo com o preço internacional, mas ganhando em reais, né? Então a gente ganha em reais, mas paga o preço equivalente ali ao dólar, enfim. Então, isso vai fazendo com que fique cada vez mais caro. E aí, os estados fazem, através desse preço médio ponderado ao consumidor final, uma precificação que se estima um preço médio pelo quanto o combustível será vendido na bomba, e aí a tributação vai incidir sobre aquele valor por litro vendido. Então, quando se fala que o ICMS é um grande vilão, sim, porque ele representa uma carga tributária importante no preço do consumo do consumidor, mas é importante entender também qual é a conta que se faz para isso. Eu não sou economista, não pretendo discutir a questão econômica disso. Eu estou dando pitacos aqui, mas eu quero falar do ICMS. O ICMS vai ser cobrado sobre o valor do preço médio ponderado ao consumidor final, mesmo que você pague mais ou menos na bomba. Então, se o Estado diminuir esse preço médio ponderado, obviamente nosso recolhimento vai cair também. Se esse preço médio ponderado aumenta, obviamente o tributo vai acompanhar isso, porque a alíquota é a mesma. Vamos imaginar um Estado que cobre 25%. É sempre 25%, mas 25% sobre 5, sobre 6, sobre 7, sobre 6, sobre 2, qual que é a base? Então, aí que nós temos que entender como acontece. E aí, para a gente ilustrar isso, eu vou mostrar para você a origem disso. Então, eu vou pegar para você aqui e vou mostrar o ato COTEP. O que é o ato COTEP? O ato COTEP é o ato, eu vou colocar para você aqui, ó, é o ato onde você tem aqui ó, o preço médio ponderado ao consumidor final dos combustíveis. Esse aqui, ó, é o último que foi publicado no último dia 9 de agosto, tá? Então, foi publicado, na verdade, do dia 9, foi publicado dia 10 de agosto, e é o que ele coloca aqui, ó. O diretor da Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, que é o que reúne os estados no que tange ali a questão do ICMS, torna público que os estados e o DF adotarão, a partir de dia 16 de agosto, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final para os combustíveis referidos no convênio. Então, tá aqui. E aí eu sou de São Paulo, vou pegar o estado de São Paulo como exemplo, mas você pode fazer isso analisando aí a legislação, a norma de acordo com o seu estado, tá? Olha aqui como que o estado de São Paulo fixa o preço médio ponderado ao consumidor final para a gasolina comum é de R$ 5,4870. R$ 5,4870
por litro de combustível. Portanto, paga-se o ICMS para o estado de São Paulo sobre esse valor. Se eu pago mais ou se eu pago menos na bomba, o imposto vai ser pago aqui. Só que eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: quando você coloca aqui esse ato COTEP do dia 9 de agosto, publicado dia 10, que foi o último, e começa a reparar nos atos anteriores. Então, por exemplo, o último ato anterior aqui que tratou desse tema foi o ato número 25, né, que tratou de âmbito nacional. Ele, lá no 25, ele colocou lá em São Paulo 5,4820, ou seja, teve aumento de 7 milésimos de real, digamos assim. Eu não sei como é que a gente vai fazer isso daqui, mas é um aumentozinho que é mínimo, se você for ver, não chega ali a 1 centavo, mas refere-se a um aumento. Aí, se você voltar aqui no anterior, que tratou também em âmbito nacional, foi o número 23, ato COTEP 23. Vou voltar lá no estado de São Paulo, 5,4080. Então, reparem que nós temos aqui modificações. Se você vai para o ato 22, que é o que também anterior que tratou em âmbito nacional, ele manteve em 5,4080. Então, dessa quinzena para anterior, não houve movimentação. Então, se você começar a olhar, você vai ver que vem tendo um aumento sistemático disso pelos estados, sim. A alíquota tem sido a mesma nos estados. O que tem aumentado é o valor da base tributável, né? Se eu voltar com você no primeiro ato do ano, para a gente fazer essa comparação, olhe comigo que no primeiro ato do ano, em São Paulo, estava como 4,2350. Reparem, a gente saiu de 4,2350 para... Eu esqueci de cabeça já o número, mas ele vai de 4,2350 para 5,4870. Essa majoração, essa forma como a majoração acontece, não é dizendo que houve majoração do imposto. Não houve majoração do imposto. Houve majoração da base de cálculo do imposto. O imposto é o mesmo. Se o estado cobra 25%, ele não aumentou a alíquota. A maioria dos estados manteve a alíquota. O que se aumentou foi a base de cálculo. E esse aumento da base de cálculo pode ser jogado na conta dos estados? Obviamente que não só. Por quê? É o que eu falei. Isso parte de um ponto de vista econômico também. O preço do barril no mercado internacional, o preço do petróleo na refinaria. E eu não vou entrar na questão política, mas também tem. Então, a partir do momento em que a gente enxerga isso, entender o vilão, o ICMS é um vilão? Na minha visão, porque ele não poderia ser tão pesado para um produto de consumo básico, de essência, porque se aumenta combustível, aumenta tudo. Tudo depende do transporte dos bens e tudo é onerado pelo transporte. O dia a dia, o trabalho, o preço da tarifa do ônibus, o preço do frete, tudo isso vai acabar trazendo ônus para todo mundo. Para mim é um vilão sim, mas reparem, não é aumento de ICMS. O que nós temos experimentando é um aumento de base de cálculo, um aumento da base tributável tem acontecido sistematicamente e temos que entender por quê. Temos que entender qual que é a lógica disso. Dizer que o ICMS é o único vilão, não. Ainda tem a tributação federal, PIS, COFINS e CID, e tem esse aumento que é encampado aqui pelos estados. E aí o que faz cada estado fixar o seu valor, aí é uma outra história, uma questão econômica. Pode ser política? Pode, mas eu não quero olhar para isso. Para entender que o vilão é o ICMS porque ele existe sobre um bem de consumo e é tributado e tributa ao consumo, mas não é aumento de ICMS. Me perguntaram, Rubens, aumentou o ICMS? Não, o ICMS se manteve. O que aumentou foi a base tributável. E aí isso acaba onerando o nosso bolso com toda certeza. Tá legal? Quis fazer rápido isso só para poder comentar com você. Fica aí a sugestão. Busca na internet lá, ato COTEP, e você consegue ver isso lá direto na fonte para você ver qual é a evolução do preço que o seu estado está cobrando a título de combustível. Lá no ato COTEP tem gasolina comum, gasolina aditivada, diesel, GLP, óleo,
a gasolina aditivada, estava faltando aqui. Então, são todos os combustíveis que estão lá e que você vai ter essa tributação baseada nessa figura toda, tá bom? Então, espero que tenha ajudado a você a formar o seu entendimento aí mais um pouco, tá bom? Um abraço a todo mundo, espero que estejam bem e até um próximo vídeo desses malucos aqui, tá bom? Valeu, tchau, tchau.